Sabe aquele dia difícil? Aquele dia que você quer chutar o pau da barraca, chutar o balde, que você fala, eu não tô dando conta não. Hoje é só Jesus na causa, porque pra mim não dá. Minha vontade é de largar tudo. Sabe aqueles dias? Então, esse vídeo é pra esse dia. De que se sentir assim, você vem aqui, assiste esse vídeo, ouve essa mensagem, porque eu fui acordada na madrugada pra trazer essa mensagem aqui pra você. Eu ontem tava bem, fazendo as minhas gravações aqui pros cursos, respondendo o cliente, trabalhando. E quando foi no final do dia, depois de uma aula que eu dei, eu não sei explicar, mas eu senti assim uma tristeza, eu senti minha energia lá embaixo. E aí eu comecei a me questionar, sabe? Porque quando a gente perde um pouco de energia, a energia tá bem baixa, a gente começa a se questionar da vida, das escolhas, se a gente tá no lugar certo, fazendo a coisa certa, se a gente não deveria estar fazendo outra coisa. Energia baixa é igual a sequestro do momento presente. E a gente fica lá no futuro projetando quando eu tiver tal coisa, quando eu fizer tal coisa, quando eu conquistar X dinheiro, X bem material, ou a gente vai lá pro passado. E aí fica, poxa, mas será que se eu tivesse feito isso, escolhido aquilo? E aí a gente perde tudo que tem, que é o agora. Então tá, a gente sabe disso. E mesmo com tanto recurso que a gente tem hoje, que, por exemplo, a respiração é um recurso, a meditação, a oração, ir pra academia, fazer uma caminhada, fazer um chá, um café, ligar pra alguém, bater papo com um amigo, são recursos pra gente estabilizar e aumentar um pouco essa energia que tava baixa. Mas tem horas que a verdade é, a gente sabe de um monte de coisa, mas você não quer nada, você quer ficar com você mesmo, um pouco em silêncio. E aí ontem eu tava nesse momento, nesses questionamentos. E aí eu falei, Deus, será? Mesmo depois de uma aula, eu tava numa aula ao vivo e eu me senti instrumento de Deus naquele momento, onde eu fui usada para tocar a vida de uma pessoa que falou que era órfã e não tinha pai nem mãe. Eu vou disponibilizar aqui abaixo o link dessa live que eu fiz para que você assista depois. E foi a coisa mais linda. A pessoa, no momento que eu tava falando com ela, trazendo um olhar diferente para a vida dela, ela disse, Fer, eu tenho pai, eu tenho mãe. A partir de hoje eu não sou mais órfã. Isso tem uma força. E mesmo tendo vivenciado isso, né, ter sido instrumento, eu senti uma tristeza mais ao final do dia. E eu falei, Deus, não tá certo, porque eu sei que tem um chamado aqui, eu sei daquele fogo que pega no meu coração, né, que o Senhor coloca uma chama e eu vejo as coisas acontecerem, eu vejo o agir de Deus na minha vida. Mesmo assim, tem momentos que a gente se questiona. E aí, o que eu quero que você esteja atento? Talvez na sua vida tenha algo acontecendo aí que você fala, caramba, Deus, cansei. Olha, não sei pra onde que eu vou, quem eu sou, pra onde correr. Parece que eu tô sozinha. Parece que às vezes, né, meu casamento não melhora, ou o marido não chega. Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu não vou ser feliz nunca? Será que minha vida melhora e piora? Não vou sair disso? E às vezes a gente começa a se questionar. E aí, você tá pedindo coisas pra Deus. E Deus tá te mandando, só que você não tá conseguindo acessar a sabedoria para interpretar aquilo. Eu cansada, maridão viajando, então quem é pai de menina sabe que a menina é super apegada ao pai. Eu também era, né? Meu pai viajava e ficava às vezes febril, doente. E aqui em casa, né, a nossa filha sente muito quando meu marido precisa viajar. E aí, ele tá em viagem, então ela tava mais carente, né? Chamando por ele e lidando com essas emoções. Então, o que eu senti? Eu senti um pouco dessa culpa de algo que a gente não pode evitar nesse momento. É o trabalho dele, é a profissão dele, tá tudo certo. Mas a gente fica assim, o que eu posso fazer a mais, né, pra suprir um pouco dessa carência? E, enfim, eu sei que eu fui dormir com ela, contando história, abraçadinha com ela, mas cansada, fisicamente. E aí eu pensei assim, Deus, eu preciso descansar. Porque eu tô assim, me sentindo energeticamente também esgotada, sabe? Então, meu trabalho exige muita energia. Eu lido com vidas, eu lido com traumas, dores. São destinos que podem ser mudados a partir de uma perspectiva. É algo sério, muito bonito.
mas que exige muito. E aí eu falei, caramba, eu acho que eu preciso descansar. Deus, me dê sabedoria. Eis que Deus me acorda, então, às 2 da manhã, 2h20, mais precisamente. E aí, quando eu olho no relógio, o sono vai embora. E aí eu penso, caramba, o que eu vou fazer? E aí eu tava com desconforto, eu não queria estudar nada novo, eu não queria, comecei a revisar as minhas anotações, a preparar a aula que eu tenho para dar amanhã. Comecei a fazer algumas coisas, mas sabe quando nada chega, você tá incomodado? Eu abri a Bíblia. Peguei a Bíblia e comecei abrindo uma página aleatória. E comecei a me conectar com aquilo. Falei, Deus, fala comigo. Eu não sei se você já fez esse teste, se você já pediu para Deus falar com você, mas tenha essa ousadia e peça também a sabedoria e discernimento para entender o que Ele está te falando, porque Deus fala com a gente o tempo inteiro. Deus usa a sua vida para falar com outras pessoas e Deus usa outras pessoas o tempo inteiro para falar com você e tocar a sua vida. Nem que a outra pessoa seja um tolo, e aí você vai entender que aquilo é um direcionamento também de Deus. E aí, a palavra que sai é Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: quando você tiver em dúvida, peça a Deus sabedoria, porque Deus é bom e Ele sempre dá em abundância. E aí eu pensei, oi Deus, eu tô entendendo o que você tá querendo me dizer. E eu comecei a ler e não consegui parar de ler. Eu li um capítulo inteiro, eu fui para Pedro e eu comecei a ler e muita coisa foi se encaixando. E então a minha mente humana, errônea, fraca, pequena, pensou, preciso descansar. Mas como eu dormi, era 9h30, deu 5 horas do meu sono, 2h20 eu acordo e entendo que não é dormir mais do que eu preciso. Deus estava falando para mim o quê? Acorda. Presta atenção, acorda. Você tá fraco, você tá sem energia, vai se abastecer. Você já leva a minha palavra para mais pessoas, mas nunca esqueça de se abastecer também todos os dias. Eu entendi que eu preciso sim ser dependente de Deus, porque quem depende de Deus não depende do externo, de um sol, da chuva. Quem depende de Deus se abastece. Tá inteiro. E assim como a gente precisa tomar banho todos os dias, escovar os dentes todos os dias para poder sentir esse renovo, esse perfume, a gente precisa também se renovar na palavra, depender dela no bom sentido. E aí, minha cabecinha fez assim. Entendi, Deus. Acordei, levei a nossa pequena pro colégio, dei café da manhã para ela, brinquei com ela. E aí, eu já tenho vários recursos, de formações que eu fiz, como o yoga, por exemplo, que eu amo e me ajudou muito a transformar, a me trazer para a presença. E há um tempo eu não tô conseguindo praticar yoga igual eu sempre gostei, que foi por algum tempo, mais de ano, eu pratiquei diariamente o yoga, E eu falei, eu vou voltar. E quando eu vou começar, eu tava achando que a minha próxima cliente era logo depois que eu chegasse do colégio. E aí eu vi que não, eu vi que eu me equivoquei e eu tinha ali umas 2 horas de intervalo. Eu falei, eu vou fazer agora. Coloquei uma prática, me concentrei e fiz. E fui acessando, fui agradecendo, fui me conectando. E aí aquilo que na madrugada eu comecei a aprender, comecei a entender o que Deus queria pra mim, quando eu termino o meu banho, conclui. E eu entendo, acorda, não é dormir mais. É acordar o que eu precisava. E aí, às vezes, você pede assim, Fer, eu preciso de paciência, que eu tô explosiva, eu tô reativa, eu tô gritando com meus filhos, eu tô tratando mal meu marido, quando eu vejo, já falei. Aí Deus te manda uma viagem. Isso aconteceu com uma cliente, achei o máximo. Ela pediu paciência, e aí ela foi viajar. Então, vamos viajar para descansar? Vamos, família, vamos. Quem que vai junto? A sogra, que é um desafio para ela. E ela entendeu. Eu achei tão bonito ela falar, Fer, eu pedi paciência e Deus mandou uma viagem com a sogra. E foi tão bom. Eu pude aprender tanto, eu pude me sentir tão presente. E eu comecei a entender sobre a paciência. Então, às vezes, a gente pede um desafio para Deus, a gente pede uma superação para Deus, a gente pede uma cura, a gente pede uma bênção, e Deus manda. Só que Ele tá te preparando para acessar aquilo. E aí a gente, pequeno, errôneo, humano, desconectado da palavra, a gente faz o quê? Ai, puxa vida. Não, Deus não tá me ouvindo.
Eu aqui de novo nesse problema. Enquanto que você está sendo preparado. Deus não entrega de bandeja as coisas. Às vezes sim. Mas às vezes ele tem que preparar para ter a certeza que você está pronto para receber na medida que ele tem para te dar. E a medida dele é abundante, é boa, é generosa. Então muitas vezes nós estamos num momento difícil na nossa vida e nós estamos sendo moldados, essa é a verdade. Fer, tô cansada da minha vida ter altos e baixos. Tá cansada de recomeçar, Senhor, pare de desistir. Quem tá cansado de recomeçar precisa parar de desistir. Fer, mas tem muito problema na minha vida, é muita coisa que eu não dou conta. Para você passar de ano, você tem que passar na prova. É na hora da prova que o professor fica em silêncio. Então Deus tá lá falando com você e tá esperando você passar de ano, concluir aquela lição, aquela matéria para você ir pro próximo nível. Essa noite eu entendi. Eu achando que era dormir mais do que eu precisava e Deus tá falando, acorda. Se nutra. Movimente seu corpo. Movimento gera movimento. Se coloque em movimento logo cedo. Não coloque teus pés fora da cama sem antes agradecer. Sem antes fazer e assumir esse autogoverno. Fazer essa conexão. E lembre-se que a gente, por mais conhecimento que você tenha, por mais estudos acumulados que você tenha, prática, vivência, experiência é uma construção. Então, quando você entende algo, quando você quer chegar em outro patamar, você precisa sustentar aquilo. E como qualquer prática, leva tempo. Para ficar bom naquilo, leva um tempo. Então, eu desejo que você se desconecte da perfeição. Gritou, errou, saiu da dieta, teve um comportamento ruim, tratou alguém mal, se sentiu mal, deixou de fazer o que precisava. Não fique esperando a próxima oportunidade boa e perfeita. Faça agora, com o que você tem. Perfeição não é evolução, perfeição é morte. Perfeição é a conclusão da vida, que é a morte. E a morte não tem dor, não tem sofrimento. Então eu desejo que você lembre-se. Tá doendo? Tá vivo. Tem problema? Tá vivo. Problema tem solução. E se coloque em movimento. Entenda, Deus me dê sabedoria. Vai lá para Tiago, capítulo 1, versículo 5. Leia essa palavra e conta para mim se fez sentido para você, se era realmente o que você precisava para poder falar, Fer, eu não tava entendendo, mas agora eu acho que eu entendi, depois desse compartilhar aqui. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, convida um amigo pra gente crescer essa rede aqui, que a gente acaba de começar nosso trabalho aqui no YouTube também. Então, seja um contribuinte, né, do bem, compartilhando com mais pessoas, curtindo, ativando o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, façamos um lindo dia. Estejamos acordados, que Deus tá aí, prontinho para nos entregar, conversar com você e comigo, tá bem? Até a próxima.